Nesta semana, que inicia-se hoje, comemoramos os 170 anos do congregacionalismo brasileiro. E nós temos uma alegria muito grande sempre de rememorarmos, pensarmos nessa história. No ano passado, nesta época, eu falei sobre Calley. E neste ano falarei para vocês como uma forma de rememorarmos a nossa história congregacional sobre a membresia da igreja no congregacionalismo, que é diferente da membresia da igreja, por exemplo, num contexto anglicano, num contexto presbiteriano. Há alguns detalhes que são diferentes. E é uma oportunidade também de considerarmos algumas questões importantes a respeito da membresia. Obviamente, em uma aula não conseguiremos tratar tudo o que é possível se falar sobre membresia, mas eu me deterei aqui nestes assuntos, né? Pacto da congregação, disciplina, adoração comunitária e assiduidade. Eu gastarei mais tempo com o ponto da assiduidade. Por quê? Por um motivo óbvio. Porque nós temos esta dificuldade na nossa igreja. A falta de assiduidade é uma quebra do pacto que a congregação faz. E nós vamos ver os males causados pela falta de assiduidade dos membros. Mas ninguém percebe. Nós vamos perceber como isso pode causar muitas dificuldades para a igreja, certo? Nós estamos falando aqui, obviamente, de uma falta de assiduidade prolongada, não é? Uma verdadeira displicência em relação a isso. Então nós vamos começar a nossa aula lendo um texto bíblico que está em Neemias, capítulo de número 9, versículo de número 38. Final eu Neemias 9, 38. Depois nós vamos ler Neemias 10, 28 e 29. Por causa de Neemias 9, 20, 9, 38, depois 10, 28 e 29. Todos encontraram? Amém? Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Capítulo 10, verso 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Amém. Esses dois textos nos mostram a respeito de um pacto que o povo de Deus fez em andarem juntos, servindo ao Senhor, no Antigo Testamento, aqui no tempo de Neemias. E nós vamos usar esse texto mais à frente. Então nós vamos começar a nossa aula falando sobre o que é membresia. Deixa eu provocar vocês aqui no início de nossa aula. Quem quiser responder. O que os irmãos entendem sobre ser um membro de uma igreja? O que é ser um membro de uma igreja congregacional? Muito bem. O que mais?
direitos e deveres naquela comunidade. O que mais? Estar em comunhão. Submeter ao pastoreio e disciplina. Muito bom. Como? O sustento financeiro da igreja também. O que mais? Se a gente pudesse resumir assim numa frase, o que é ser um membro de uma igreja congregacional? Como é que a gente resumiria? Como? Participar de uma comunidade cristã. Bom, o que mais? Mais alguém quer arriscar? Então vamos lá. Nós vamos partir aqui do entendimento dos primeiros congregacionais no século 16 e 17, que é o mesmo entendimento de Calvin. A mesma coisa que eles defenderam, Calvin defendeu. Algumas questões aqui eu quero colocar sobre Calvin, que são importantes. E somar ao que eu disse no ano passado. Acho que vocês se lembram, né? Se não lembrar, está lá no YouTube. Calvin foi um escocês. A igreja da Escócia, a igreja presbiteriana da Escócia, né? E havia ali uma divisão de grupos. Um grupo chamado de calvinista moderado e outro chamado de calvinistas evangélicos. Os moderados estavam muito ligados ao que entendemos sobre liberalismo teológico. Não tem nada a ver com ser moderado, né? Calvinistas evangélicos enfatizavam a adoração comunitária, o trabalho evangelístico. E essa era a teologia de Calvin. E essa é a teologia que Calvin traz para o Brasil. Como evangelista, como alguém engajado na cultura, ele foi muito engajado na cultura, deu várias contribuições culturais no Brasil. Como pastor, né? Então, o entendimento de Calvin acerca de membresia, quando nós estudamos a história de como a igreja fluminense nasceu e se desenvolveu, era o mesmo entendimento dos congregacionais do século XVII. Então, nós estamos partindo de um campo comum em termos de membresia, né? Então, primeiro vamos entender aqui o que não é ser um membro de uma igreja congregacional. A membresia da igreja não é apenas estar listado no rol de membros e na verdade, estar comprometido com o evangelho e com uma igreja local. Isso é ser membro. Estar comprometido com o evangelho e com uma igreja local. Logo, alguém que vai ser recebido como membro da igreja tem que dar evidências de sua regeneração. Tem que dar evidências de sua regeneração. Uma igreja congregacional admite membros quando ela vê frutos de arrependimento. Então, o critério de recebimento de membros na igreja congregacional é alto. Porque verdadeiros crentes são admitidos na membresia. Nós vamos entender por quê. Então, este comprometimento não se restringe à assiduidade. Porque alguém pode ser muito assíduo e não estar comprometido. Mas está relacionado à edificação e comunhão. Alguém pode estar presente em todos os trabalhos da igreja, todas as atividades da igreja, mas não está comprometido com o evangelho, né? Podemos ter visitantes que não são crentes, que participem de tudo. Vem para o culto de oração, vem para o culto de doutrina, vem para a EBD, vem para o culto, mas não é crente. Então, a assiduidade não é o único ponto que torna alguém membro de uma comunidade. Quais são as bases bíblicas, então, para pensarmos sobre isso? Primeiro, Romanos 10:10 é o nosso primeiro texto, certo? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Para ser um membro de uma igreja congregacional é necessário que a pessoa seja crente. Professe fé em Jesus. Tenha uma relação com Cristo. Agora nós vamos ver outros textos. Atos 2, 41 e 42. Eu quero ir com vocês para lá.
Vamos ler juntos. Vejam só, irmãos, olha o que diz. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Então, qual é a porta de entrada para a membresia da igreja? Em primeiro lugar, o batismo. Creu em Cristo, tem que ser batizado. Tem que ser conduzido para o batismo. O batismo, inicialmente, preste atenção, por favor, irmãos, no que eu vou dizer. O batismo, inicialmente, não tem a ver com a assembleia de membros. O batismo é uma profissão de fé, que se creu em Cristo. Certo? A participação nas questões administrativas da igreja pode ser resolvida de outra forma. Então, se nós temos um menino de 12 anos de idade que professa fé em Cristo, a mãe e o pai dizem é crente, e o menino diz eu quero ser batizado, a igreja não tem autoridade diante das escrituras de dizer não vai. Não tem. Porque o texto diz aquele que crê e for batizado. Agora, a participação nas assembleias gerais da igreja é outra coisa. Aí a igreja pode deliberar sobre isso. A partir de 17 anos, a partir de 18 anos, a partir de 40 anos, a igreja que resolve. São coisas distintas. Mas a conversão, o batismo, é a primeira questão. Os que vêm de outra comunidade precisam maturar a sua comunhão com a igreja local para depois serem recebidos. Então eles precisam entender como a igreja funciona, eles precisam entender qual é a teologia da igreja, por que eles estão naquela igreja. Eles não devem estar na igreja porque gostam do pregador, eles não devem estar na igreja porque gostam do trabalho do departamento infantil, ou porque gostam da música da igreja. Eles devem estar na igreja, numa igreja congregacional, porque eles se identificam, querem contribuir e querem ser edificados por esta comunidade. Essa consciência precisa estar bem estabelecida. Por isso que nós passamos um ano trabalhando com esses irmãos que serão recebidos como membros da igreja. A maior parte deles chegam a ser recebidos, mas muitos não são. Vocês sabem disso. Muitos esperam, muitos vão embora. Isso vai acontecer. Mas a igreja precisa ter critérios. Nós não estamos preocupados, como congregacionais, em inchaço de membresia. Inchaço de membresia é um problema. Tudo se torna melhor estabelecido no recebimento de membros. Se isso é bem estruturado, então a igreja tem a propensão de ser uma igreja bem estruturada, inclusive em termos de comunhão. Se isso é mal estruturado, a igreja tem a propensão de ser mal estruturada, também em termos de comunhão e em termos de doutrina. No verso 42, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a vida da igreja. E todo aquele que foi recebido como membro precisa estar consciente disso. Perseverança na doutrina, perseverança na comunhão, perseverança na frequência dos sacramentos, né? Relatado aqui como o partir do pão. Aqui implica comunhão e implica ceia também. E ser perseverante nas orações. Comunitárias. Comunitárias. Você deve orar individualmente, mas você deve ter uma vida de oração também com a igreja. Isso estava estabelecido desde o primeiro século. A segunda coisa aqui, em termos de base bíblica, está em Neemias 9, 38 e 10, 28 e 29, como nós lemos, que é um compromisso que a congregação faz com Deus e com a própria congregação. Ser membro de uma igreja não é vir para a igreja. Então eu frequento lá. Frequentar é uma coisa, ser membro é outra, totalmente diferente. Ser membro é estar comprometido com aquela comunidade, como foi dito por vocês. Se uma pessoa não quer comprometer-se com a comunidade, ela não deve ser membro. É natural, se você faltar, se você deixar de vir para a igreja, alguém ligar para você e perguntar se você está bem, o que está acontecendo. Os presbíteros entraram em contato, os diáconos, qualquer membro da igreja, os pastores. Por que você não consegue vir para a igreja? E exortá-lo, e ajudá-lo, se houver alguma necessidade, para que isso aconteça. A igreja se move para ajudar.
não apenas para orar, mas para ajudar, porque a igreja está comprometida com ela mesma. Isso está não apenas questões da soberania da igreja local, que às vezes a gente fala muito isso no congregacionalismo, né? A igreja local é soberana, ou seja, a maior instância de poder nela é a assembleia de membros. Mas nós não falamos também da importância da profundidade do cuidado mútuo, em termos espirituais, dos membros. Os membros cuidam uns dos outros para perseverarem na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Disciplina e correção mútua, como está em Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Reconcilia-te com teu irmão. Se ele não te ouvir, leva a testemunha. Se ele não te ouvir, leva a igreja. Da mesma forma acontece em 1 Coríntios 5, quando Paulo está recomendando à igreja de Corinto que exclua um relacionamento, um homem que estava num relacionamento com a sua madrasta. Então a igreja exerce o poder da disciplina e da correção mútua. A disciplina tem vários graus de operação. Exortar um irmão faltoso, qualquer irmão da igreja pode. Isso já é disciplina. Se ele não ouvir, a liderança exorta. Ou este irmão que foi antes com outros irmãos, se dirigem a ele novamente e exortam. Se ele não ouvir, isso é levado para a igreja. Então não existe numa igreja congregacional, se um crente persevera no pecado e ele dizer assim, não quero que meu nome vá para a Assembleia. Então, deixa o pecado. Deixa o pecado. Não existe, na prática, se um crente está faltoso, ele diz assim, não quero falar com o pastor, não quero falar com os presbíteros, não quero falar com o diabo, não quero falar com ninguém. Mas quero continuar como membro da igreja. Não existe isso. Você está rompendo com um compromisso que você submeteu em ser pastoreado, em ser liderado, em ser conduzido. Quando você fecha a porta para o pastoreio, você está dizendo, não tenho disposição de continuar como membro dessa igreja. Então precisa ser desligado. Porque se deseja ser membro da igreja, deve ter consciência que deve estar submisso ao cuidado e à liderança da igreja. Participação nas decisões da igreja, como está em Atos 6, de 1 a 6. Eu não vou ler esse texto, porque esse texto já é tão batido no nosso meio congregacional, né? Mas aqui está o relato da escolha de 7 homens que conduziram o trabalho diaconal no início da igreja primitiva. Dentre eles Estevão, né? Então, a igreja escolheu aqueles líderes, a igreja votou naqueles líderes, com base nos critérios que os apóstolos deram, eles deveriam ser pessoas sábias, cheias do Espírito Santo, para fazer aquele trabalho diaconal, né, ali. Em termos escriturísticos, aqui em Atos 6, nós não temos o estabelecimento do ofício, nós temos o estabelecimento de uma atividade diaconal. Porque parece-me mais, essa é uma opinião minha, viu? Que Estevão era um ministro da palavra, mas que estava envolvido em questões diaconais naquele momento, porque os apóstolos eram a prioridade da pregação na igreja primitiva. Mas a partir de Atos 6, nós vamos ter o desenvolvimento do ofício diaconal, e então em 1 Timóteo 3, nós já vamos ver que ele está bem estabelecido. Um protótipo, perfeito. Bom, Luciano, levanta a mão lá atrás. Não. Pode acontecer as duas coisas, né? Primeiro, um irmão pode pedir o desligamento. Eu não desejo mais participar da membresia da igreja. Então ele pede desligamento. E nós não temos a autoridade de forçá-lo a ficar na comunidade. Então ele pode ser desligado, se ele não deseja mais continuar ali. A excomunhão é o último ponto da perseverança na disciplina desse irmão, né? Se ele não está atendendo todos os processos disciplinares, ele tem que ser excluído,
excomungado. Então, o desligamento e a excomunhão vão ser coisas diferentes. Por exemplo, se eu vou pastorear outra igreja, calma, viu? É só um exemplo, viu, irmãos? Não tem nada acontecendo. Eu tenho que ser desligado daqui, da membresia. Mas eu não estou saindo sob disciplina. Se um irmão se muda para outra cidade, ele não consegue mais congregar conosco, ele perde carta de recomendação, ele tem que ser desligado da membresia. Mas ele não saiu excluído. Então, o excomungado, ele saiu sob processo disciplinar. A igreja declarou na excomunhão que ele se comportou como um ímpio. Isso é excomunhão. Não atendeu às exortações da igreja, nem da palavra. Então ele saiu como um ímpio, é declarado gentil. Né? Então, temos essa diferença. Às vezes a gente usa as palavras trocadas. Né? A gente fala de desligamento, mas a gente está falando de excomunhão. Né? Mas é necessário ter essa diferença aí, que ela é muito importante. Certo? Mais alguma pergunta, irmãos? Por fim, aqui nós temos o sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes numa comunidade são chamados para servir em áreas distintas, congregar. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus que nós não podemos abandonar a congregação. Isso inclui o culto. Né? Então, quais são as características de uma igreja congregacional? Voluntária e pactual. Se você é membro, você fez isso voluntariamente, você não foi forçado. Ninguém botou uma faca no seu bucho e disse, vai ser membro hoje. Você quis. Então é uma participação voluntária. E você se comprometeu, por isso que é pactual. Então não bastava, no contexto da Inglaterra, ali no congregacionalismo, não bastava nascer em um país cristão. A pessoa precisava confessar publicamente a fé e entrar em aliança com a igreja local. Deus determinou assim. O crente precisa estar ligado a uma igreja local. Segunda coisa que caracteriza a membresia numa igreja congregacional: restrita a crentes regenerados. Né? Então, por mais imaturidade que pareça existir num membro que pede membresia em uma congregação, é necessário se detectar se há regeneração ali. Se há salvação, se Cristo operou salvadoramente naquele coração. Então é necessário que sejam convertidos. Né? No período ali do século XVII, muitos eram admitidos na igreja da Inglaterra sem professarem fé em Cristo, porque nasciam no país. Nasceu lá, já nasceu membro da igreja anglicana. Então os congregacionais diziam, não é assim. Não é nasceu, já é membro. Precisa ser inserido na comunidade, através dos selos sacramentais. Né? Então, outra característica, a autonomia da igreja local. A Assembleia dos Membros era a autoridade máxima sobre Cristo. Cristo estava acima dela, mas a Assembleia é a autoridade máxima. Pastores e presbíteros exerciam liderança, mas as decisões finais pertenciam, de fato, à congregação. Inclusive, na deposição de oficiais, na demissão de ministros e na admissão de ministros. Isso pertence à igreja. Né? Disciplina. Parte essencial também da membresia da igreja. Então, um membro de uma igreja congregacional, se ele souber que vai ter terá um caso a ser tratado na Assembleia sobre a disciplina, ele não deve dizer assim, não quero me envolver com isso. Eu mesmo não vou. Se você é contra a disciplina, você deve vir e votar contra a disciplina. E não tem essa de ficar com raiva não, viu, irmãos? Vai votar em alguma coisa. Então, fulano votou contra. Fale comigo mais não. Corte. Se lembra do corte aqui. Aí depois fica de bem, né? Não era assim, né? Corte aqui, ficou de bem. O governo congregacional é democrático. Então as pessoas têm não só o direito a voto, elas têm direito a se expressar na Assembleia. Eu quero falar. E falar na Assembleia. Agora, claro, a Assembleia precisa ter ordem. Né? A Assembleia precisa ter ordem. Então a Assembleia terá uma pauta sempre. Então, se o irmão deseja que um assunto entre em pauta, ele avisa antes. Para que isso seja apresentado. Inclusive para que isso seja pensado pela liderança.
também, e seja apresentado à congregação. Então a igreja tem responsabilidade na Assembleia. Eu quero registrar a minha alegria de ver que a frequência das nossas assembleias tem aumentado. Nós temos tido um bom número de irmãos nas nossas assembleias ordinárias. Isso é muito bom, porque mostra a grande participação. A maior parte da membresia está nas assembleias. Mostra a participação da igreja e mostra o compromisso da igreja. Mas ser responsável, membro congregacional, não é apenas dizer não falta assembleia. Não é só isso não, viu? Não é só isso não. Porque se um crente falta a vida da igreja a vida toda, não vem para nada, mas na assembleia ele está lá, ele deveria ser vetado. Não tem direito a voto. Você não vem? Não tem direito a voto. Você não participa da vida da igreja. Não é? Então, existem inúmeros casos, por exemplo, de eleições pastorais. O crente faz 3 anos que não vai na igreja, mas aí ele gosta do pastor, mas ele não vai na igreja. Ele vai ter eleição do pastor, ele vai para votar. Não deveria votar. Não vai votar. Vou falar. A primeira delas é uma disciplina, o afastamento das atividades dele, da responsabilidade de membro. Não necessariamente toda disciplina causa esse afastamento, que a disciplina começa com a exortação. Se o crente atendeu a exortação, então ele volta à comunhão normal da igreja. Mas se o seu pecado é público, ofensivo e causa determinados impactos, ele deve ser afastado não apenas da ceia, mas da assembleia, para ser restaurado e então voltar. A falta de assiduidade na igreja também é um problema. Se nós levássemos ao pé da letra o que nós temos aqui, de um membro que faltou 1 mês sem dar satisfação, já tinha sido um bocado excluído. Viu? Muitos já teriam sido excluídos. Porque muitos não dão nenhuma satisfação. Que bom que eu sou pastor, viu? Eu não sou general. Se fosse general, eu converso, chamo. Foi o que aconteceu. Mas devemos relembrar o nosso compromisso. Se eu estou pactuado com a comunidade, eu tenho que honrar isso que eu assumi diante da comunidade. Josafá. Eu acho que é 30. Na verdade, um crente, quando falta 30, sem dizer nada, já. É. Tem igrejas que é 1 ano, tem igreja que é 2 anos. 2 anos o povo não vai na igreja. Né? Eu tenho amigos pastores que assumiram a igreja que tinham crentes que não iam há 10 anos. Mas eram dizimistas, né? E aí, quando ele conversou com o crente para excluir, o crente disse: Não, é minha igreja. Me excluir. Que horror. Meu irmão, faz 10 anos que você não vai na igreja. Não, mas eu vou no Natal. 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 E outra coisa, irmãos, assim, vou falar a vocês com muito amor e com muito respeito, tá? Mas a membresia de uma igreja congregacional deve ser conduzida à maturidade. Crente não falta à igreja para alguém ligar para ele, não, viu? Não, eu deixei de ir para ver se alguém liga para mim. Isso não existe, não, irmãos. Que conversa é essa? Para ver se eu sou notado. Ô, rapaz, hein, bichinho. Quer que eu faça o quê? Traga você aqui para frente? Pegue na sua mão. Ô, irmãos. Esse irmão é uma benção. É claro que nós precisamos notar os irmãos que não estão vindo, né? Então, as coisas aconteceram, o irmão não veio no domingo, adoeceu, não está bem, a família está atribulada com aquilo, não conseguiu falar com ninguém da igreja. A gente deve entrar em contato, deve, de fato. Eu não estou dizendo que não devamos nos preocupar em falar, mas eu estou falando do outro lado. Do outro lado. Então, um crente na igreja também, uma igreja congregacional, não deve pensar assim: ah, mas não trabalho na igreja nada porque ninguém me chama. Ninguém me chama? Você deve dizer: eu estou aqui. Eu estou aqui. Em que eu posso servir? Qual é a área que a igreja precisa que eu sirva? Tem um monte. Viu? Tem muita. Então, o crente deve ser ativo participante da vida comunitária da igreja.
Entendi. Sim, sim, sim. Isso é algo que a gente precisa trabalhar em algum momento. É como eu disse. Eu não vejo como bíblico, por exemplo, a igreja impedir o batismo de um menino de 11, 12 anos. Mas esta idade não tem condição de tratar de algumas coisas tensas na vida da igreja. Então a igreja deveria resolver em algum momento que a partir de determinada idade, este membro se torna ativo na Assembleia. A partir de 16, 17, 18 anos. Ativo na Assembleia. Só temos que ter cuidado para não termos motivos assim para vedarmos muito. A partir de 30 anos é que pode voltar nesse assunto. Aí vai ficando difícil, porque a gente vai ter que fazer um catálogo de assuntos. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas eu acho prudente pensarmos nesse aspecto, né? Luciano. Sim, sim. Sim, sim, perfeito. Sim, sim, perfeito. Exato, exato. Exatamente. Boa observação. Então, se o processo está sendo mal conduzido ou o assunto não é devidamente esclarecido, né, aí, por dever de consciência, o crente tem que ponderar. Agora, se ele vai se opor à disciplina, na verdade, ele tem que se opor e justificar também, né? Eu quero falar porque eu sou contra. E nós temos abertura para isso nas assembleias. Eu sou contra porque eu acho que aqui está errado nisso. Então, depois vai para a votação e a igreja vota. Então, nem o presidente da mesa domina a assembleia, nem nenhum membro deve dominar a assembleia. Todos têm voz. Agora deve-se justificar os argumentos. E aí a Assembleia vota. Na verdade, o que temos, o entendimento que temos a respeito disso, inclusive no nosso regimento interno, é que os casos disciplinares que vão para a Assembleia são casos públicos e casos de excomunhão. Isso está no nosso regimento interno. Então, os pastores e os presbíteros conduzem outros processos disciplinares que não são públicos, porque podem ser muito complexos. Então, isso está, inclusive, documentado no nosso regimento interno, que eu acho que é de 2011, exercendo a disciplina. Então, para mim, isso é um passo bíblico, realmente, respeitando Mateus 18. Sim. O pastor Pedro disse que quando o caso vai para a Assembleia, é necessário que tenha um parecer do presbitério sobre o caso. Então, o presbitério não pode ser negligente e não ter acompanhado o caso. Ele deve ter conhecimento profundo do caso para dar um parecer à Assembleia. Porque se chega lá, menciona o caso. Mas sim, aí a Assembleia vai ter que perguntar, né? Mas isso, isso e isso. E o presbitério não sabe de nada, não tem um relatório devido do assunto. Então deu errado, né? Mas quando o presbitério dá parecer, a igreja precisa confiar nos líderes que ela elegeu, a menos que eles estejam andando contrários às escrituras. A igreja tem o dever de votar contra. Oswaldo, levanta a mão.
Todos os membros tinham voz e voto em questões centrais, como a admissão de novos membros, disciplina, eleição de oficiais e envio missionário. Isso aqui está relacionado ao século XVII, principalmente. Então, o que é que ocorria? Por exemplo, no século XVII, os congregacionais batizavam os bebês. O bebê batizado é considerado membro da igreja, mas ele não vota. Então, como é que ele chamava? Membros comungantes e membros não comungantes. Então, para que eles fossem recebidos como membros comungantes, eles precisavam crescer e professar sua fé publicamente. Então, a partir daí, eles tinham direitos e deveres na Assembleia, uma igreja congregacional. Os presbiterianos fazem assim também. Apesar que a nossa operação de Assembleia é muito mais ativa do que a dos presbiterianos, né? Então, ele está falando aqui, esse slide está falando aqui, direcionado a adultos, né? Porque existia essa operação na membresia de uma igreja congregacional. Então, alguém batiza. Primeiro, alguém batizado não necessariamente precisa ser membro. Não necessariamente. Por quê? Porque eu posso fazer uma viagem para a África e lá alguém crê e eu batizar. E não ter uma igreja ainda estabelecida. Né? Porque ele creu e eu batizei. Mas a ordem é batismo, membresia. A ordem é essa. Então, o que aconteceria naquele caso de batismo de irmãos muito jovens? Né? Eles seriam membros não comungantes na Assembleia, para a Assembleia, por causa da insuficiência de maturidade para resolver alguns casos. Mas isso é critério da Assembleia, né? Não é meu. A Assembleia pode dizer, não, todos podem participar. Isso é congregacionalismo. Ou restringir. Isso é congregacionalismo. Sim. É necessário frisar, boa pergunta, frisar uma questão, Oswaldo. Às vezes, alguns clientes dizem assim, sem saber, né? Por exemplo, não nós, os congregacionais, não fazem isso, mas os presbiterianos. Os presbiterianos batizam bebês. Essa não é a verdade completa. Não é que os presbiterianos batizam bebês, eles batizam os filhos dos crentes. Não é qualquer bebê que chega lá e... São os filhos dos crentes que estão no contexto do pacto. Então há um critério para isso, né? Que acontece nessas igrejas, que acontecia nas igrejas congregacionais. Né? Ok? Vamos, Marlene. Sim, então, eles... sim, sim. Sim. Perfeito. Sim, deixa eu explicar isso aqui. Quando eu falei, aquele que é batizado, o infante que é batizado é membro não comungante, e o que professa a fé é membro comungante, é o seguinte. A criança batizada no contexto pedobatista, ela é membro, considerada membro do corpo de Cristo, o organismo, o corpo. A igreja local, em termos administrativos, é outra coisa. Os irmãos entendem? Que ela vai ser, de fato, como a irmã Marlene falou, quando ela professar a fé. Então, quando os antigos usavam o termo membro não comungante, está dizendo, esta criança está na igreja católica, ela é membro da igreja católica, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Mas a partir da profissão de fé, ela é membro da igreja local. Da igreja local. Então vamos lá, sobre a ausência de membros na vida da igreja. Alguns pontos aqui, irmãos, seguindo a sabedoria bíblica. Primeiro, a ausência de membros é um problema grave na vida da igreja local, porque é quebra do pacto feito com a comunidade de fé. Quebra desse pacto. Porque você prometeu, o nosso pacto de membresia tem isso, que você seria assíduo. Não só os novos assinaram o pacto de membresia, mas a Assembleia, em 26 de novembro de 2023, leu o pacto de membresia e disse: nós subscrevemos.
Toda a igreja subscreveu. Ninguém é recebido na igreja sem subscrever esse pacto de membresia. Então, quando você deixa de ser assíduo, você quebra o que você mesmo prometeu. Diante de Deus e diante da igreja. Segunda coisa, a Bíblia orienta a não deixarmos a congregação. Hebreus 10, 25, né? Depois, a ausência de membros é prejudicial porque transmite algumas mensagens aos outros membros e aos novos na fé. Que mensagens são essas? Quando você é ausente, o que é que você está dizendo aos outros membros? Primeiro, você pode ir à igreja quando desejar, não precisa ser assíduo. Tá certo isso? Mas essa é a mensagem que é transmitida. Segundo, não crie laços na igreja. Apenas apareça às vezes quando quiser. Tá certo isso? Não. Mas você está transmitindo isso. Vá, cultue no dia do Senhor, vá-se embora para sua casa, está tudo certo. A igreja congregacional não opera dessa forma. Terceiro, a igreja não é importante para a saúde espiritual de um cristão. Essa mensagem é passada. Porque se fosse, o crente estava lá, né? Então, um membro faltoso, uma falta prolongada, ele está dizendo isso. Não é importante para a sua vida você ser frequente na igreja. Você não precisa disso. Mas Cristo determinou que é por meio da igreja que ele alimentará o crente. É uma determinação de Cristo isso. Segundo a João, a igreja é chamada de senhora, né? A mãe dos crentes. Né? É ali que os crentes são amamentados. Então, quais são os males que a ausência prolongada pode causar à igreja local? Enfraquecimento espiritual da igreja, não só do crente, da igreja. Que tipo de enfraquecimento? Deixa eu dar aqui um exemplo a vocês. Vamos lá, prático, viu? Sem pressão. Eu estudo mais ou menos 8 horas para preparar um estudo para o culto de doutrina. O pastor Pedro também, por aí. Aí a gente chega aqui. Tem 5 irmãos. Isso é promoção de enfraquecimento. E aí, quando a gente leva o caso para a Assembleia e diz assim, os irmãos querem mesmo que continue tendo culto de doutrina? Aí a igreja massivamente, não, pode tirar não. Tem que ter. Isso já pensou tirar o culto de doutrina? Isso existe? Mas aí vocês não vêm. Vocês não vêm. Algumas coisas estão acontecendo aí. Hoje estão tratando o pastor como empregado. Ele tem que estar lá mesmo que a gente não vá. Pode ter ele, a mulher dele, ele tem que estar lá. Isto é um uso errado. O pastor não é empregado da igreja. Ele é um ministro de Deus. Chamado por Deus para guiar o rebanho. Ele é um líder. Você diz a outros irmãos, não vai não, rapaz. Eu não vou, para que tu vai? Para que tu vai? Então você vai transmitindo várias mensagens. É claro que tem as exceções de trabalho, de estudo, né? Mas, na realidade que nós temos, inclusive na nossa cidade, há muitas igrejas que os cultos de meio de semana, elas são bem frequentadas. Bem frequentadas. A nossa não é, viu? Nós não temos metade da membresia durante a semana na igreja, não temos. Mas, pastor, é porque não dá para vir os dois, terça ou quinta. Venha um dia. Mas você não está aqui. Você está transmitindo uma mensagem. A igreja é um corpo, como diz 1 Coríntios 12, né? Quando um membro se ausenta, a vida espiritual da comunidade perde algo essencial. Oração conjunta, edificação mútua, participação nos sacramentos. Se você, inclusive, conversava isso com o pastor Pedro ontem, se um crente quer aprofundar a sua vivência na igreja, ele precisa estar com a igreja. Precisa estar. E as programações semanais são perfeitas para isso, viu? Culto de oração, culto de doutrina, tem um caráter muito diferente dos cultos dominicais.
pedidos. Deus seja louvado. Muito edificante, né? Então, irmãos, a ausência mina a vitalidade do culto comunitário, pois a adoração cristã é coletiva e testemunhal. Coletiva e testemunhal, certo? Então, considere como um pecado grave a ausência. Considere. Exato. O pastor Pedro colocou aqui algo importante, porque o texto lá de Hebreus 10, no contexto pastoral da Epístola aos Hebreus, né, quando diz que os irmãos não devem deixar de congregar, lá no capítulo 13 vai dizer que alguns pastores que pastoreiam gemendo. Então, a ausência de membros faz com que o pastor gema e não pastoreie feliz como deveria pastorear, né? Porque a ausência implica várias coisas. Descompromisso, talvez falta de aprovação ao ministério pastoral, reprovação ao ministério pastoral, retrata várias coisas. Então isso precisa ser observado com muita atenção por nós, irmãos. Segunda coisa, quebra da comunhão. Já estou terminando, viu? A vida cristã não é individualista, mas relacional. A ausência prolongada rompe vínculos de amizade, confiança e cuidado mútuo. Você semeia esse rompimento. Isso gera frieza e distância entre irmãos, enfraquecendo a fraternidade que deve caracterizar a igreja. Inclusive você, quando é ausente, você não acompanha nem as mudanças que a igreja está sofrendo. Passando, né? Você chega toda vez e tem um susto. Porque você não está. Né? Aí você passa 6 meses sem vir, e quando vem, tá aqui carpetes. Olha, estava sabendo não. Aí eu preciso dizer aos irmãos o seguinte: eu não vou ficar colocando tudo que acontece na igreja no grupo do WhatsApp, não, irmãos. Olha, irmãos, hoje colou o carpete. Amém, irmãos? Palminhas, emoji. Não, não dá, né, irmãos? Irmãos, hoje colocou a lâmpada do banheiro das mulheres. Uma foto. Não vai acontecer. Você precisa estar vendo, vivendo, respirando a vida da igreja. Terceiro lugar, dificulta o discipulado e o cuidado pastoral. Aquilo que o pastor Pedro falou. A ausência do crente dificulta o trabalho dele ser pastoreado. Ele não está. Ele não vai. Aí o que é que o pastor vai ficar fazendo? Acompanhamento pelo WhatsApp? Não dá, né? Então, o crente deixa de receber exortação por meio da pregação, deixa de receber consolação, ensino, encorajamento, porque ele não está sendo pastoreado devidamente. Ovelha tem que estar perto de ovelha. Ovelha tem que estar junto com o rebanho, com outras ovelhas. Por fim, aqui eu vou apenas mencionar, porque já falamos sobre isso, sobre a autoridade da membresia, né? A responsabilidade de um membro de uma igreja congregacional não se dá apenas na assembleia, como eu disse lá no início, mas no seu compromisso com a vida da igreja. O seu compromisso. Quero fazer aqui também mais uma recomendação pastoral, sem pressão, tranquilo. Não sejamos demasiadamente preocupados com a vida financeira da igreja e não darmos importância à vida dos irmãos. Que podemos ir para uma assembleia com a gana de governar. Não, eu tenho que votar, eu tenho que dar meu voto. Mas você não liga para o irmão que está sofrendo espiritualmente ou sofrendo financeiramente. Porque você acha que o congregacionalismo é apenas o seu voto na assembleia. A autoridade da igreja, da membresia, não se dá apenas quando ela vota questões temporais, mas quando ela cuida de si mesma, né? Então, um membro de uma igreja congregacional entende biblicamente que deve ser um servo
da congregação. Colossenses 3,16 nos ensina sobre isso. Devemos entender também que o membro deve ser edificado pela pregação das Escrituras e estar comprometido com o Evangelho da graça de Deus na vida diária. Você tem um compromisso de ser piedoso diariamente como membro de igreja congregacional. Os irmãos estão lendo a Bíblia todos os dias? Estão orando todos os dias? Estão lendo livros cristãos, sendo edificados? Vivemos numa geração de pequenos devocionais, né? E pregações do YouTube. Isso não retrata o que é a realidade cristã de uma igreja. Nós estamos vendo numa época que os cristãos não leem mais a Bíblia toda no ano, não acontece mais isso. Eles querem pequenos devocionais, eles querem rios, cortes pequenos no Instagram, enquanto filme devocional hoje. Vou assistir um filme aqui, deixados para trás, vou assistir um filme aqui cristão, para me edificar. A virada. Não, irmãos, Bíblia, crente tem que ler Bíblia. Crente tem que ler Bíblia. Meditar no que está lendo. Não tem nada contra você usar devocional, pode usar. Agora tem que ter a leitura bíblica. Porque isso vai fazer com que você amadureça também como membro da igreja. Porque quando você não tem esse entendimento, irmãos, aí tomando aqui a fala que o nosso irmão Luciano trouxe, você vai para uma assembleia sem doutrina nenhuma na sua cabeça, aí tem um caso disciplinar e você diz assim, não, mas peraí, vamos amar o nosso irmão. Você não tem doutrina? Então as suas resoluções vão ser contra a Escritura. Você vai ser guiado pelas suas emoções, pelas suas aproximações, não pela Escritura. É preciso conhecer as Escrituras. Para a gente concluir, ser um membro de uma igreja congregacional é um compromisso firmado com Deus e com a congregação. Para quê? Para que Deus seja glorificado e para que a igreja seja edificada. Perguntas? Duas perguntas, eu quero encerrar com isso. A primeira: Deus é glorificado no exercício da sua membresia nessa igreja? Deus é glorificado? Segunda: os irmãos são edificados pelo exercício da sua membresia nessa igreja? Considere isso. Que o Senhor nos ajude a sermos bons membros, que honram o seu nome e que são uma bênção para a igreja local. Amém? Deus abençoe meus irmãos. Pastor Pedro.